Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de aulas de programação em C. E aí nós voltaremos então hoje a falar sobre as instruções de repetição. No encontro anterior nós demos a introdução e conceituação teórica do while e do do while. São duas instruções de repetição. Temos ainda a forma, nós falaremos a seguir, tá? Então, na aula anterior, a gente trouxe os exemplos aqui do slide, né, para aqui o Sublime, lembrando que você pode usar o editor de texto de sua preferência, tá? Compilamos aqui os caras no terminal, com GCC, aquela coisa toda. Todo mundo lembra disso das aulas anteriores. Quem perdeu alguma coisa, a aula está gravada, né? Vai ficar disponível no link aqui no canal, ok? E então nós vamos hoje, pessoal, sair um pouco desse slide e vamos para a lista de exercícios. Vamos pegar aqui o exercício número 5, que é o desenvolvimento do fatorial de um número. Então a gente vai resolver esse cara aqui. Lembrando que quando a gente trabalha com implementação de código, de exercício, né, sem ser essa simulação dos slides que a gente faz aqui nas aulas teóricas, quando a gente pega um exercício, um trabalho para fazer, a gente primeiro modela o algoritmo, certo? E aqui na nossa disciplina de programação em C, uma linguagem estruturada, nós utilizamos o diagrama de fluxo de dados, ou fluxograma, né? Enfim, DFD. Para isso a gente utiliza o Lucidchart, já estou até aqui aberto, mas você pode usar o de sua preferência, tem vários outros fluxogramas, programas que desenham fluxogramas, tá? Então a gente vai modelar esse algoritmo, né, que é desse exercício 5 aqui, primeiro em um fluxograma, nós vamos diagramar, desenhar, para depois escrever o código, para isso ficar bem compreensível para a gente. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui, tá? Desenvolva um programa que leia um número inteiro, calcule seu fatorial e imprima o resultado. Então aqui a gente já pode notar a teoria dos sistemas, né? Os três principais pilares aí: entrada, processamento e saída. Entrada, leia o número inteiro, né? Processamento, calcular o fatorial, processamento aqui aritmético, e saída, imprima o resultado, ok? Então, pessoal, vamos aqui, sem muitas delongas, vamos pegar aqui o nosso símbolo de início e fim de fluxograma, vou chamá-lo aqui de início, ok? Na sequência, então, a gente já vai para a primeira etapa do nosso algoritmo, que é o quê? Pedir para o usuário um dado, um número, né, que é o calcular o fatorial. Informe o número. E a gente já vai ler esse número. Pronto, aí a gente já vai ter aqui, ao final desse trabalho, a gente vai ter a primeira etapa do nosso programa, né, que é entrada de dados, ok? Então a gente vai ter aqui, deixa eu só alinhar esse cara aqui, nome da variável, a gente pode dar um nome semântico, tá, pessoal? Que fica mais interessante, tá? Vamos colocar aqui número, o nome da nossa variável, ok? Vamos fazer aqui as ligações, né, do fluxo, ok? Fluxo de dados aqui, o programa começa, manda a mensagem para o usuário, informe o número e o programa recebe e armazena esse número informado, ok? Primeira etapa concluída. Vamos lá aqui, continuando, né? Agora é o cálculo fatorial, ou seja, a gente vai fazer um processamento aritmético aqui. Eu já peguei aqui no site do Wiki a definição formal, tá, de um cálculo fatorial. Para quem não lembra, rapidamente aqui, nossa aula não é matemática, mas a gente vai rapidinho dar uma olhada, né? Na matemática, o fatorial de um número natural n, representado por n exclamação, é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. A notação n exclamação foi introduzida por Christian Kemp em 1808. Então perceba, pessoal, ó, são todos o produto, né, de todos os números inteiros positivos, percebam aqui, positivos, ou seja, a gente já tem uma restrição, nosso número não pode ser negativo, né? Menores ou iguais a n. Então, a anotação, tal, enfim. Percebam também que a gente tem o fatorial até do zero, né? O fatorial de 0 é 1 e de 1 também é 1. Aqui a gente já tem a notação matemática, né? A notação aqui formal. Então, n exclamação, né, que é o produtório, de k, que vai de 1 até n,
Então, multiplicando aqui os k'ésimos elementos, né? N vezes o K menos 1, né? O N menos 1, no caso, né? Que é o K. Esse K aqui é 1, K2, né? Então, que vai de 1 até N. Então, quando for, né? Na verdade, assim, seria de 1 até o N menos 1. Porque se for 1 até N, N menos N dá 0, né? Enfim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, então, e vamos fazer a nossa primeira restrição. O número não pode ser negativo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma condicional rapidinho. Ó. Número é maior que 0? Pronto. Ou seja, pessoal, número maior que 0 ele vai pegar de 1 em diante, certo? Ué, professor, mas o 0 também é o cálculo fatorial. Ok, o 0 é. Só que se a gente colocar o 0 nessa conta aqui, pessoal, vocês concordam comigo que esse valor, ele pode ser, ele vai zerar todo mundo aqui dentro, né? Se qualquer número multiplicado por 0 é 0, certo? Então, se a gente fizer o fatorial multiplicar pelo n, valor de n que é 0, a gente pode ter um problema aí e zerar o resultado fatorial, que de 0, mesmo sendo 0, o número a ser calculado não é 0, o fatorial é 1. Então, vamos fazer essa verificação aqui primeiro. O número é maior que 0? Se for, a gente começa a calcular o fatorial. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de ter uma variável que vai fazer o acúmulo das multiplicações, né? O exemplo aqui que ele deu, né? Por exemplo, 5 fatorial. Então, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O nosso número ia ser decrementado, né? Primeiro ele começa com o valor que o usuário informou, 5, por exemplo. Depois ele vira 4, depois ele vira 3. E vai ter que ter uma outra variável, um outro espaço de memória que vai acumulando aí esses valores de multiplicação. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, até 120 ali que é o resultado. Ok? Essa variável a gente pode chamar de semântico mesmo, né, pessoal? Fatorial. Vamos vir aqui e chamar de fatorial. Então, qual que é o cálculo? Ó, fatorial recebe fatorial vezes número, certo? Que a gente pode, fatoria tá aqui, tá errado. A gente pode chamar assim direto, né? Fatorial vezes recebe, né? Esse vezes igual aí, que é uma atribuição. Se a gente botar o vezes aqui, como vocês já aprenderam lá em operações aritméticas, ele tira essa redundância, a gente repetir aqui vezes número, por exemplo, né? Que ficaria assim, ó, pessoal, inicialmente, para quem não lembra disso, né? Isso aqui é a mesma coisa que... Dá para dar um enter aqui? Bom, fatorial, agora funcionou. Isso aqui, fatoria de novo. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, né? Como nós já aprendemos lá, vamos usar esse aqui que é mais elegante, né? Mais economiza aqui também, deixa o nosso código menos verboso. Beleza, pessoal? Então tá aqui o nosso processamento, tá? E depois, isso é sim, né? Caso o número seja maior que 0. E depois disso, o que a gente faz com o número? Lembra que o número inicial, no exemplo aqui, era 5, depois ele tem que ser o quê? 4, 3, 2, 1. Então, a gente vai fazer o decremento. Então, vamos vir aqui, decrementar esse cara, número menos menos, ou menos menos número, você que decide, certo? Pronto, vamos fazer aqui o fluxo. E aí, depois que a gente decrementou, a gente vai testar de novo. Ok? Opa, eu não fiz o fluxo lá ainda, né? Deixa eu fazer o fluxo aqui. A gente vai testar se o número ainda é maior que 0. Certo, pessoal? Vamos continuar o teste. Ele decrementou. Aí era 4. Vamos ver se está certo, hein? O cara informou 5 aqui, o usuário, né? Então, 5 é maior que 0? É. Então, a gente pega o fatorial. Ah, interessante, né? Vamos inicializar o fatorial. A gente não inicializou o fatorial aqui, né? A gente já viu que a gente não pode inicializar ele com 0, porque... Ih, vou ter que tirar essas setinhas aqui.
porque com 0 ele iria zerar todo mundo, né? Então a gente vai inicializar o fatorial, uma variável com 1, que aí a gente pode multiplicar. Ok, pessoal? A gente pode trabalhar com multiplicação com ele aqui. Vamos ver isso aqui na prática agora. Eita. Aqui, pegar o meio. Ok. Rapaz, vamos lá. Vamos ligar esse cara aqui agora. Aqui. Vamos ligar esse aqui aqui. Beleza, esse fluxo está ligado aonde? Esse aqui. Vamos tirar e vamos fazer de novo. Ele ficou meio perdido ali. Só reduzir esse cara aqui, beleza. Agora a gente vem aqui e liga ele aqui. Ok. Ótimo. Então, pessoal, olha só. Fatorial recebe 1 inicialmente. E aí vamos fazer o cálculo. Número é maior do que 0? O 5 lá? É. Então, fatorial, que é 1, recebe o valor de fatorial vezes 5. Então, fatorial é igual a 1 vezes 5, que é 5. Decrementa o número, volta aqui. 4, o número agora vale 4. 4 é maior que 0? É. Fatorial, que era 5, recebe o fatorial 5 vezes o número agora 4. Então, o novo valor de fatorial é 20. Decrementa o número, que agora vai valer 3. 3 ainda é maior que 0? Volta no loop aqui, ó, o nosso loop aqui. 3 é maior que 0? É. Então, fatorial, que era 20, agora vai ser 20 vezes 3. Vai ser atualizado o valor de fatorial, 60. Vem aqui, segue o fluxo, né? Decrementa aqui o número, que era 3, agora é 2. E aí volta, seguindo o fluxo aqui, volta aqui o nosso loop. Número, que é 2, é maior que 0? É. E aí a gente vem e faz o fatorial, que era 60, vezes 2, né? 120, atualizamos de novo. Decrementa o número para 1. 1 é maior que 0? É. 120 vezes 1 é 1. Esse cara não parece meio desnecessário, né? O maior que 0. A gente pode colocar se o número é maior que 1, mas se bem que a gente tem que colocar maior que 0, pessoal, porque quando o número for 1 ditado pelo usuário, ele tem que cair aqui nessa lógica. Entendeu? Então vamos deixar assim por enquanto, tá? O número é maior que 0? É. Agora, beleza, pessoal. Tá tudo ok com o nosso loop. Agora vamos ver um número que não é menor que 0. Que não é maior que 0, ou seja, ele é 0 ou negativo. A gente sabe que o 0, ele tem um resultado produzido 1 fatorial. E quando é negativo, não pode calcular. Então, eu já vim aqui e fazer uma outra condição. Certo? Se o número aqui ele não é maior que 0, a gente vai verificar o quê? Número é igual a 0? Deixa eu fazer só isso. Só para não ficar com esse cara aqui, vamos fazer a lógica inversa? Senão eu vou ter que alongar aqui. O número é menor que 0, que ele fica, né, desse jeito certinho, sem precisar de alongar, que é a mesma coisa, né? Questão de lógica. Se ele for menor que 0, pessoal, a gente vai vir aqui e vai escrever o seguinte. Ó, menor que 0, o cálculo é número inválido, certo? Porque não se calcula fatorial de número negativo. Ok? Número inválido. Agora, se o número não é nem maior nem menor, ele só pode ser igual. E ele sendo igual, pessoal, como é que fica aqui? Significa, então, ele sendo igual, que ou o usuário, né? O usuário, ele digitou no número informado aqui 0, né? E aí o fatorial recebeu 1, né? Que é a nossa variável do cálculo final. E aí ele já verificou aqui, número é maior que 0? Não, não é maior, 0 não é maior que 0. E ele já vem aqui, mas também não é menor. Então, a gente imprime o fatorial, que a gente viu aqui que o fatorial de 0 é 1. Ou se ele for, então, um número de 1 para cima, ou seja, maior que 0, ele vai cair aqui. Por exemplo, se for 1, vamos supor que o usuário digitou 1, fatorial recebe 1, 1 maior que 0 é, fatorial recebe o valor atual de fatorial, que é 1, vezes o número, que é 1 também, 1 vezes 1, 1. Decrementa o número,
0 é maior que 0? Não, é igual. Aí ele sai aqui e fica igual a 0 e imprime fatorial também. Bom, se for 2, 3, assim sucessivamente. Então, me parece que tá tudo certo aqui. Vamos, então, pegar esse cara aqui e vamos botar, né, o resultado aqui. Resultado, né, ou fatorial, né, enfim, número fatorial, botar assim, número fatorial. E aí a gente põe aqui, vamos concatenar aqui com fatorial, né? Como se estivesse imprimindo aqui uma string. E se quisesse botar só a variável fatorial também, tá? Que aqui está representando aqui, pessoal, tipo um printf, né? Onde a gente tem string aqui dentro e a gente tem aqui, concatena aqui, só para exemplificar que a gente está imprimindo aqui o que tem aqui no... Pode, se quiser também fazer só isso aqui, tá, pessoal? Tá bom também. Que esse é o resultado, né? É o fatorial. Ah, professor, por que não está em aspas, né? Todas as mensagens que você dá de display, você coloca em aspas, porque aqui, na verdade, não uma string, né? A gente está imprimindo o conteúdo de uma variável, que é o fatorial. Beleza, pessoal? A gente vai, no código lá, a gente explana isso melhor. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, para ficar um pouco mais alinhado, beleza? E aí, pronto, pessoal, acabou, né, o nosso código, então, o nosso DFD, nosso fluxograma, e a gente coloca aqui, então, o fim, certo? Tanto por aqui, tanto por aqui, beleza? Vamos alinhar aqui direitinho, fica certinho. Ok, pessoal, então é isso, né? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Calma aí. Eu fico perdendo tempo com esses negócios, né, cara? Tem essas manias mesmo aqui de ficar mexendo aqui com a estética dos diagramas. A gente fica mais organizado. Beleza. Ok. Vamos lá, pessoal, ó. Então, temos aqui o desenho, né? A gente tem aqui início, informa o número, recebe o número, e inicializa a nossa variável fatorial que vai auxiliar o cálculo. E temos aqui o nosso loop, né? Ó, caso o número é maior que 0, a gente tem um loop aqui, enquanto o número for maior que 0. Ele vai ser decrementado, né? Cada laço, e aí até que ele chegue no critério de parada, que ele não ser mais maior que 0, aí de acordo com o valor inicial dele, a gente sabe se ele é um número que é passível de cálculo fatorial, ou se, aqui no caso, né? Ou se ele não é passível de cálculo fatorial. Ok? Vamos implementar esse cara aqui agora lá no código, pessoal? Então vamos lá, hein? Vou aqui no Sublime, vou criar aqui vou chamar de exercício 5. Exercício 5, lista 1, ponto C. Ok? Vamos lá. Eu vou criar, então, a função principal, né? Como sempre. Tem dois argumentos, né? O inteiro e o ponteiro de caracteres, que aqui é os contadores de argumentos, e aqui são os valores. Beleza? Então, vamos lá. Já vamos retornar, porque a nossa função retorna um inteiro, né? A principal. E aí a gente começa, pessoal, como que é aqui? Informando, pedindo para o usuário um número. Quando a gente vai pedir para o usuário um número, a gente vai usar a função printf. E a gente sabe que usando a função printf, a gente precisa de declarar quem? A biblioteca, né? Incluir aqui stdio.h. Beleza? Standard input output. E vamos lá, né? Informe o número. Informe o número. E aí a gente vai ler esse número. Scanf número, a variável que a gente usou, né? Lembrando que aqui a gente vai ter que declarar ela número comercial para ler a variável, %d ou i, tanto faz, tá? Vamos lá aqui, int número.
a gente vai ter que declarar fatorial também, tá, pessoal? Então vamos declarar aqui logo, mas lembrando que a gente colocou a fatorial aqui, porque a gente vai ter que inicializar ela, né? Então a gente já vai inicializar aqui, ó, fatorial recebe 1, ok? Então a gente declarou uma variável, declaramos outra e já inicializando ela aqui na declaração, beleza? Agora, o que a gente tem? Depois, né, recebemos o número e tal, declaramos as variáveis e aí começa aqui o laço, né? Aqui tem uma condicional, mas no laço. Então a gente vai usar um if, a gente vai usar um while aqui, né? Então, enquanto, ó, percebam, né? Opa. Enquanto o número for maior que 0, aí a gente tem aqui um conjunto de operaçõezinhas, duas, né? O fatorial, ó, fatorial recebe fatorial vezes o número, beleza? E depois o decremento do número. É isso? Exatamente, ó, esses dois caras aqui, certo? Vou maximizar aqui um pouquinho, pra vocês verem aqui, ó, esses dois aqui, né? Bom, saímos do while, quando essa condição aqui for falsa, a gente tem agora um if, aqui não tem laço, tá, pessoal? Percebe que a gente não tem no fluxo da condição, a gente não tem um fluxo interno aqui que volta. Aqui a gente tem, ó. No começo da condição a gente tem um cara voltando para cá, né? Ó, aqui isso caracteriza um laço, tá vendo? Essa seta aqui, ó. Aqui a gente não tem, então aqui é um if, é uma condição, né? Então, se o número for menor que 0, se o número for menor que 0, a gente vai imprimir printf, número inválido. Número inválido, ok? Vamos dar um barra N aqui para pular a linha, para ficar organizadinho. Se não, a gente vai imprimir o fatorial. Printf fatorial. %d, né? Agora o caractere de conversão aqui, vamos pular a linha também. Fatorial. Beleza, pessoal? Ah, professor, você não colocou aqui abertura, né? E fechamento aqui de bloco de código ao while, né? Ficar assim, ó, por exemplo. Certo? Olha, até coloca ali pra gente o Sublime, ó. Poderia fazer isso, pessoal? Sim. Ótimo. Quando eu tenho só uma linha, é obrigado? Não. Se eu só tenho uma linha aninhado, no bloco de códigos aqui, pessoal, de uma instrução, né? Seja de condicional, seja de repetição, só tenho uma linha aninhada, não é obrigatório usar abertura e fechamento de bloco de código. Então, como assim fica mais limpo, eu prefiro deixar assim, dado que a gente só tem uma linha para cada uma dos códigos alinhados. Beleza? Só uma linha, só uma instrução. Ok, pessoal. Parece que o nosso código acabou. Vamos testar ele aqui? Ó, vou dar o ls. Agora a gente já tem aqui o exercício 5, lista 1. Vamos compilar, vamos ver se tem algum erro. Não tem erro. Gerou o a.out lá. Gerou aqui, ó. A.out, primeiro item aqui no ls. Vamos dar um clear e vamos executar. Informe o número. Vamos testar aqui o número 5. Tem que dar 120, hein? Bom, beleza. Né? O resultado está produzindo ok. Vamos testar aqui, vamos botar menos 8, menos 9. Número inválido. Vamos testar com 0. 1, beleza. Vamos testar com 1 também. 1 também. O 2 tem que dar 2. Certo? O 3 tem que dar 6. Beleza. Vamos ver, vamos estourar a memória desse cara. Vamos ver até quando ele vai aqui. Vamos botar o 6, por exemplo, dá 720. 6, 720. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver o 7, 5040, exatamente como está aqui, ó. Vejam, percebam aqui, né? 8, 40.030, 320. Daqui a pouco eu acho que ele vai pirar aqui, hein? 8, 9, 362.880, é esse cara aqui. 10, eu acho que esse é o máximo agora, pessoal. Não, nem pegou. Porque... Ah, pegou. É, tá certo. Porque o número é muito parecido, né? Achei que não fosse, mas tá só um 0 a mais, né?
3.628.800. Agora, esse número aqui, o inteiro, não suporta. O 15, né? Vou botar o 15 aqui, vai dar uma falha. Não suporta, não. Deu um valor aqui abstrato. Mas é isso, pessoal. A gente tem que usar outras formas de resolver essa questão aí. Porque já o inteiro não suporta um número desse tamanho. O int, né? A variável que nós estamos usando aqui, a int, ela não suporta um número tão grande assim. Beleza, pessoal? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham achado válido, interessante essa aula. Tá aqui o nosso diagrama. Veja como é que é interessante, né? Primeiro a gente modela a atividade, tá? o problema, o código, né? E depois, efetivamente, a gente... Esqueci de botar fim aqui, né? O nome do... Fim. E depois primeiro a gente modela, né? Usando um diagrama. E depois fica muito mais fácil meter a mão no código, né? Botar a mão na massa aqui, que a gente fez isso aqui, ó, top-down. A gente só leu aqui de cima para baixo, né? O nosso algoritmo aqui, fomos escrevendo aqui o código e foi uma beleza. E isso, pessoal, é para tudo na programação. Tanto programação estruturada, né? Programação orientada a objetos, que vocês vão ver lá na frente, C++, Java, C Sharp, enfim. Vocês irão trabalhar com outros diagramas da OML, né? Que são diagramas para orientação a objeto. Então, desenhar a solução primeiro é uma excelente prática de arquitetura de software. Beleza, pessoal? Então, a gente vai mantendo essa prática aqui de primeiro desenhar, né, diagramar, estruturar, para depois a gente efetivamente escrever linhas de código. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço para todos vocês e bons estudos.